Bem-vindo a todos, em nome de Jesus. É por Ele que nós estamos aqui. Se você veio aqui por alguma outra coisa, já está completamente enganado. Mas se você veio por causa de Jesus, tudo terá sentido. E eu vou explicar isso hoje, através de uma palavra que o Senhor nos deu, com o tema A Nova Aliança. E encaixou bem a questão da nova aliança, porque ontem um casal da nossa igreja comemorou um ano de casado e fizeram a festa. Eu quero viver mais pelo menos uns 30 para que cada ano vendo eles comemorar. É muito bom isso, com festa ou sem festa, nós comemorarmos o tempo de casados. Aguinha. Quando eu falo nova aliança, aliás, deixa eu colocar vocês dentro do texto, e eu vou juntar a comemoração de casamento deles com esse negócio de nova aliança. Eu vou ler o texto de Lucas capítulo 22, versículo 20. E eu vou colocar vocês dentro desse assunto da nova aliança, que é muito importante. E a gente vai celebrar a ceia logo após. Lucas 22, 20 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Presta atenção, nova aliança. Mais uma vez, a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Quando o Senhor Jesus, ele disse aqui nova aliança, deixa eu voltar um pouquinho à celebração de um ano de casado do meu amigo Montanha e Lili. Quando um casal comemora a sua data de aniversário, ele está celebrando os votos que foram feitos. Sabe quanto tempo você casou já? Quanto tempo? 26. Comemorar os votos que foram feitos. Melhor, celebrar os votos que foram feitos, recordar aquilo que foi falado no dia do casamento, aquele pacto nupcial, aquela aliança que foi feita. Isto é celebrar uma aliança de casamento. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 anos. Eu já abençoei alguns casais que fizeram 50 anos de casado. Não é brincadeira. Eu com 37 é bênção. Pensa bem, 50 anos. Mas aqui Jesus não fala de celebração de alianças. Alô? Grave isso. Jesus não está falando aqui de celebrar a aliança. Fala, mas que aliança? O que é isso, pastor, que Jesus está dizendo? Eu vou explicar rápido e a gente vai, aí nós vamos pegar legal. O Senhor Deus, no Antigo Testamento, formou um povo através de um homem, Abraão. Ele formou uma nação através de um homem, de um casal. Formou uma nação. Ele formou essa nação para que essa nação pertencesse exclusivamente a ele, fosse propriedade exclusiva dele, para que através dessa nação as outras nações conhecessem o amor de Deus. Tudo bem até agora? Alô? Ok. Então, o Senhor Deus fez uma aliança com essa nação. A nação qual? Israel. Deus chamou Abraão, fez dele uma grande nação. Essa nação se formou e Deus deu
mandamentos para elas, Deus deu as diretrizes para que ela se tornasse a nação diferenciada de todas, uma porta-voz de Deus aqui na terra, a nação de Israel. Esse Israel que a gente vê aí, ali na faixa de Gaza, aquela briga, aquela toda por terra, aquela coisa ali com os palestinos. Israel, esse Israel. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Israel foi infiel com aquela aliança que Deus havia feito com ele. Entenderam ou não? Deus fez uma aliança e eles quebraram essa aliança. Eles não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles, de formar deles um povo peculiar, cuidar deles para que eles assim representassem Deus aqui na terra, diante das outras nações. E eles falharam. Quando o Senhor Jesus fala aqui em Lucas 22, versículo 20, de uma nova aliança, Ele não está dizendo que estava celebrando a aliança antiga. Ele não está dizendo isso. Ele está falando de algo novo. Agora nós vamos entrar aqui num plano de uma nova aliança, um pacto, um novo pacto. Porque aquele lá, o povo de Israel, foi infiel. Então a minha pergunta é: o que é essa nova aliança? Como a nova aliança que o Senhor Jesus falou aqui no texto, quando ele estava celebrando a ceia, como a nova aliança, ela é diferente da antiga. Tem tanta coisa que a gente pode aprender no Antigo Testamento, mas a gente fala: ei, eu começo a ler e não entendo nada. Mas tenta estudar lá no Antigo Testamento sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E aí depois você pega o Novo Testamento e vê um pouco mais sobre a aliança que Deus, na realidade, fez através de Jesus. Que diferença tem uma aliança, um pacto, com o pacto novo com o antigo? O que essa nova aliança tem a ver com Jesus? O que Jesus tem a ver com essa aliança que ele está falando aqui? E aí a resposta foi simples. Quando eu lancei essa pergunta para o texto, é que a nova aliança, ou chamado Novo Testamento, presta atenção nisso, a nova aliança significa isso: a promessa que Deus fez com a humanidade, de que perdoará o pecado e restaurará a comunhão com aqueles cujos corações estão voltados para Ele. Deus fez uma promessa: eu vou perdoar o pecado das nações, eu vou perdoar o pecado da humanidade, e o nosso relacionamento que estava truncado, que estava quebrado, nós vamos reatar essa amizade. Esse é o pacto que Deus fez através de Jesus Cristo. E esse Jesus, Ele é que é o mediador, Ele é a base dessa nova aliança. Hebreus 12, 24 diz que através da morte de Jesus Cristo, Ele se tornou a base dessa promessa. Que promessa? Deus perdoar o pecado da humanidade. Todo aquele que um dia se virar para Deus com um coração íntegro, um coração reto, com integridade de vida, e declarar: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu aceito esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a amizade dele com Deus foi reatada. Simples de tudo. O que tem a ver? Tem a ver que a morte não será o final para nós. Nós viveremos para Ele, para toda a eternidade. Porque do jeito que estava, com relacionamento truncado com Deus, e isso aconteceu por causa do pecado de desobediência de Adão e Eva, todos que morriam estavam separados eternamente, sujeitos à separação eterna de Deus. Mas quando Cristo Jesus vem, Ele dá a certeza de vida eterna. Olhem bem para mim, amém? Então é bem isso daí. A nova aliança, ela foi já planejada, ela já foi predita
enquanto a antiga ainda vigorava, enquanto a antiga ainda estava sendo vivida lá, sabe, estava em vigor, a nova aliança, porque Deus olhou e falou assim, ó, essa aliança que eu fiz, e eles transformaram isso tudo em regras, em cerimoniais, isso não vai dar bom negócio não vai cheirar bem. Então Deus já começa através de Moisés e dos profetas, a falar de uma nova aliança. Antes de Jesus nascer, antes de Jesus chegar e falar assim, ó, eu sou a base para essa nova aliança. O próprio Moisés diz, um dia Deus vai dar um coração com vontade de querer saber mais, acho que Deuteronômio 29 diz aí, com vontade de que vocês saberem mais, aí vocês vão entender o plano real de Deus para as vossas vidas. Moisés falou. Então, a nova aliança, ela já foi predita bem antes de Cristo Jesus. A antiga aliança, ela exigia o quê? Obediência rigorosa à lei mosaica. Existe, presta atenção, princípios eternos, e existia também a lei das cerimônias. Quando você fala que não entende muito o Antigo Testamento, é quando você pega lá, por exemplo, o livro de Levíticos, e fala um monte de medidas, disso, daquilo, de ordem, e não sei o que lá, o tabernáculo, entra no tabernáculo, sai do tabernáculo, aquela coisa toda, você fala, eu vou ler Bíblia que nada. É porque ali está registrado a lei cerimonial. A lei exigia que Israel realizasse sacrifícios diários para expiar, para encobrir o pecado deles. Então, o cara, ele tinha que levar para o altar, preste muita atenção nisso, eles tinham que levar lá para o tabernáculo um animal sem mancha, sem machucadura nenhuma, e levar para o sacerdote. E aí, quando esse animal era imolado diante das pessoas, diante dali do altar, simbolizava que o pecado daquela pessoa tinha sido perdoado. Aí ele voltava para casa, ele chegava em casa todo feliz, e a mulher falou, trouxe leite? Não, eu matei o bezerro. Eu acabei com a vaca. Você matou a vaca e o leite agora, e aí sai briga. Ele pegava um outro animal e ia lá porque brigou com a mulher. Então era assim, o negócio era diário. Os sacerdotes não tinham folga. A lei exigia que os israelitas, que Israel realizasse sacrifícios diários para expiar os seus pecados. Ok? Como eu já disse, no entanto, o próprio Moisés disse, essa aliança aqui não vai longe. Com certeza Deus tem algo muito melhor para nós. Jeremias, um profeta que viveu bem depois de Moisés, no capítulo 31, versículo 31 a 33, ele também profetizou sobre uma nova aliança. Porque a antiga, o povo havia se tornado infiel para com ela e quebrado o pacto. Existem, como eu já disse, casais que celebram a aliança do casamento, a aliança feita, os votos feitos no casamento. Tem casamento que não deu certo porque foi quebra de aliança. Então, o que ele vai ter que fazer? Se ele reatar esse casamento, ele não vai reatar aquelas alianças. É um novo pacto, são novos votos, quem está me entendendo? E isso que aconteceu com Jesus, com Deus e o seu povo. Ele falou, agora vai ser um novo pacto. Não vai ser mais carneiro, bicho de pé, qualquer coisa que vocês vão sacrificar no altar. Agora vai ser o meu filho, eu entrego eles para vocês. Ele será sacrificado e um único sacrifício só servirá para sempre. Esse Israel que eu disse para vocês aí, eles não aceitaram Jesus como um sacrifício vivo. Eles não aceitaram Jesus como o Messias que deveria vir. Aí, por Israel, depois eu falo de Jeremias, por Israel, o povo eles estariam matando animais, sacrificando animais até hoje. É que o templo onde eles sacrificavam animais foi destruído por um general chamado Tito.
ele chegou lá em Roma e arrebentou todo o templo. Aí ficou uma parte da parede do templo, onde os judeus até hoje vão lá, chamado Muro das Lamentações. Eles ficam se lamentando. Por quê? Oh, quando é que o Messias virá? Quando é que o Messias vem? E ficam, na realidade, orando ao Deus Todo-Poderoso para enviar esse Messias. Enquanto que o Messias já veio, o Messias já morreu, o Messias já ressuscitou, o Messias já declarou que Ele é a nova aliança. E eles não entenderam isso. Por eles não terem entendido, entra o livro de João, capítulo 1, versículo 12, e diz o quê? Jesus veio para os seus, para Israel, mas Israel não recebeu, não aceitou, e está lá nos Muros das Lamentações até hoje pedindo Messias. Por eles não terem aceito, esse plano de nova aliança, de perdão para toda a humanidade, agora se estende. Ele abre como um leque e atinge a Alemanha, a Brasil, a Argentina, atinge os italianos, atinge a todos, sem acepção de pessoas. A minha esposa, eu pensei que você não ia falar, nós combinamos, você falar amém? Amém? Estão entendendo? Eu quero ser bem simples, mas é muito complicado falar sobre esse negócio de aliança, porque é um estudo para um ano inteiro e a gente não termina. Jeremias, voltando lá 31, versículo 31 e 33, diz: estão chegando os dias, o profeta diz, em nome de Cristo, em nome do Senhor Deus, ele disse: quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, eu vou fazer o quê? Qual é a aliança? Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E esse pessoal não aceitou essa nova aliança que o profeta Jeremias declarou aqui. Então Jesus Cristo, ele veio cumprir as coisas que eles não conseguiam realizar no Antigo Testamento. Toda aquela lei que eles não conseguiam cumprir, Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei de Moisés e estabelecer a nova aliança entre Deus e a humanidade. Então a nova aliança também é mencionada em Ezequiel. Em Ezequiel, o profeta diz: olha, o Senhor Deus vai estabelecer uma nova aliança com vocês. Ele vai dar para vocês um coração novo, vai liberar o Espírito dele para a vida de vocês. Isso daí, essas bênçãos, sabe, que Ezequiel enumera, que são em vários aspectos da aliança, o povo naquele ritmo antigo jamais ia conseguir, com todo aquele cerimonial, iria conseguir ter um coração novo. Jamais aqueles ritos, aquelas liturgias deles, iria trazer para eles um espírito novo, o Espírito Santo. Jamais isso ia acontecer. Mas era necessário que Israel, como nós fizemos, se Israel fizesse, aceitasse a nova aliança através de Jesus, eles receberiam um coração novo, eles receberiam o Espírito Santo de Deus, assim como nós recebemos. A velha aliança, aqueles velhos costumes, no velho pacto, não podia fornecer nenhuma dessas coisas. Eu ter um coração maleável, quando o Espírito Santo fala comigo, eu entender a orientação dele. Eles não entendiam. Muitas vezes o Senhor levantou muitos profetas, não poucos, mas muitos, para chegar e falar a verdade com eles, e eles nem davam para profeta, atenção para profeta nenhum, e continuavam nos seus erros. Jesus tornou-se, por causa disso mesmo, a garantia de uma nova aliança, uma aliança superior àquela aliança que ele fez no Antigo Testamento.
Como eu disse para vocês, Jesus cumpriu tudo aquilo que eles não conseguiram fazer. Preste atenção. Jesus cumpriu a lei, explicando que as regras não são mais importantes que os princípios eternos. Existiam regras e existia princípio eterno. Princípio eterno: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ame a Deus. Esse é um princípio eterno. Princípio eterno é: obedeça aos vossos pais. Isso é um princípio. Então havia princípios eternos e havia regras, e eles davam, Toninho, muito mais valor às regras do que aos princípios. E quando o Senhor Jesus vem, ele diz: filhos, os princípios eternos têm muito mais valor do que as regras, do que os costumes, do que as vossas liturgias. A mudança que ocorreu da velha aliança para a nova foi a extinção das regras. E se uma igreja continua com as regras, ela está dentro da religião. E Cristo Jesus, eu ensinei esses domingos atrás, que ele é religião no sentido de religar o homem para com Deus, mas não religião de regras. Então, a nova aliança envolve uma mudança total de coração para que o povo de Deus seja naturalmente agradável, para que a nossa vida de caminhada com Deus seja uma vida agradável. Assim como Ele se agrada de você aqui, que fica com jeito de crente, com cara de crente, fala coisa de crente, glória a Deus, aleluia. Assim como Ele se agrada de você aqui, a sua vida sem as regras, ela vai ser uma vida uma vida natural, uma vida agradável a Deus, que ela estará acima da religião, acima do cerimonial. A adoração na antiga aliança era baseada em regras para a adoração. Pega lá de novo Levítico, vocês vão ver, para chegar diante de Deus, a loucura que era. Eles criaram um santuário, e esse santuário era feito por mãos humanas. Olha como a nova aliança mudou as coisas, depois eu vou falar. O santuário que eles criaram era feito por mãos humanas. Havia dentro desse santuário um tabernáculo, e a primeira área desse tabernáculo se chamava lugar santo. Vamos colocar que nós estamos aqui no lugar santo. A segunda área era um quartinho que eles criaram, e para separar esse quarto eles colocaram uma cortina. Será que é aqui, irmão? Colocaram uma cortina. Atrás dessa cortina tinha um cômodo, onde eles chamavam de Santíssimo. Ninguém poderia ir lá, a não ser o sacerdote uma vez por ano. Olha as coisas como que era. Não era chegar e, tô de boa, irmão, levanta a mão, nada. Você tinha que chegar e ficava aqui, não poderia ir para lá. Naquele lugar chamado Santo dos Santos, havia um candeeiro, e havia uma mesa com um pão especial, sabe? E que era oferecido a Deus também esse pão. Através da cortina havia esse quarto, né? Santíssimo, o lugar santíssimo. Ele estava ali nesse lugar santíssimo um altar de ouro, que eles queimavam incenso, e a arca estava naquele lugar chamado Arca da Aliança. Ela era coberta também totalmente de ouro. Nessa arca havia lá 2 querubins que simbolizavam guardando a presença de Deus. Dentro da arca, ó que situação, tinha o maná, tinha uma vara lá, chamada vara de Arão, que uma vez floresceu. Tinha dentro da arca as tábuas da lei. E aí por diante, para
para chegar diante de Deus, o cara tinha que achar um cabrito, um treco lá, um animal, sem mancha, não poderia ter nada, um animal totalmente perfeito, tinha que levar para o sacerdote. E esse cara era aceito aqui no lugar santo, mas nunca poderia entrar lá no lugar santo do santo, porque ali só o sacerdote que entrava. A coisa era muito complicada. E fora isso, ele tinha que cumprir um monte de regras fora do lugar santíssimo, lugar santo, e lá ele tinha que cumprir um monte de coisas. Falar detalhadamente sobre como funcionava aquela época do Antigo Testamento, às vezes nem lendo a gente vai entender lá. Tem que ver quem já estudou muito e detalhou tudo para nós. Mas falar hoje o que acontecia lá, eu vou gastar um tempão. Então, eu quero dizer que Cristo Jesus, quando veio pronunciar um novo pacto, a nova aliança, ele é totalmente diferente daquilo que o povo vivia no Antigo Testamento. As ofertas, os sacrifícios oferecidos a Deus não eram capazes de purificar a alma do povo, totalmente as pessoas que prestassem culto a Deus. Não tinha essa capacidade. Aqueles sacrifícios que eles ofereciam ali, eles não podiam fazer com que aquelas pessoas se tornassem perfeitas diante de Deus, perfeitas em seus corações. Era somente uma questão de comida. Tinha que levar a primícia para o sacerdote. Eles tinham suas fazendas, suas plantações. A primeira colheita levava para o sacerdote. Tinha que levar bebidas, tinha que levar os animais para serem sacrificados. Pensa bem, que vida era aquela? Resumindo, era vida de entrega de comidas, de bebidas e várias lavagens cerimoniais. Quanto mais banho tomava com aquelas coisas dos sacerdotes lá, mais limpo eles ficavam. Então é muito importante a igreja hoje, como a igreja da manhã entendeu, é importante que a igreja da noite entenda a diferença, os contrastes na vida de relacionamento com Deus que a antiga aliança oferecia para essa nova aliança. Isso é de muita importância você entender. Por isso eu peço, pastor falou, é muita coisa, aliança velha, aliança nova, aliança velha, eu não entendo mais nada. Será que eu tenho que casar de novo com esse meu marido? Não é nada disso. Eu só quero que você entenda que o Antigo Testamento rezava ali uma aliança cheia de liturgias, cheia de cerimônias, cheia de entrega de comidas, cheia de entrega de bebidas, cheia de coisas que para nada levavam e não era capaz de aperfeiçoar a pessoa. Hoje não há necessidade de mais nada disso. Amém? De recorrer às cerimônias, de recorrer aos ritos do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, tem muita gente hoje, igrejas, denominações, que não compreende o contraste, a diferença da adoração da antiga aliança para a nova. O pacto é outro, ele é diferenciado. Aquelas pessoas adotavam os utensílios do tabernáculo terreno, adotavam as liturgias com propósitos místicos. Eu estou aqui segurando uma taça do tabernáculo. Ai, que honra para mim, e isso daqui me trará a presença do Deus Todo-Poderoso. Se eu me aproximar da arca, eu estou me aproximando de Deus. Então era muita liturgia, eram coisas que era muito mais místico o relacionamento deles para com Deus, sabe, do que uma vida real, uma vida natural de relacionamento com Deus. Mas será? E aí que eu fiquei nervoso comigo mesmo. Será que não estamos agindo assim também? Acendendo os nossos candelabros nas igrejas
e nós quase já fizemos essas coisas assim, achando que acender candelabros, vamos enxergar Cristo Jesus. Será que nós, como já fizemos, estamos aí, igrejas vivendo, construindo a réplica da arca, e nós já passamos por isso, os mais antigos aqui, até riram depois quando falaram, não toca na arca, só os mais velhos sabem. Será que não estão fazendo réplicas da arca, réplicas do templo de Salomão, elevando líderes a um nível de mediador semelhante a Cristo, a ponto de considerar esse relacionamento desse líder mais importante do que o meu relacionamento com Deus? O pastor Alcides, ele é o líder da igreja, então ele tem um jeito de chegar diante de Deus que eu não tenho. Ele sabe, ele é o cara escolhido que quando ele fala com Deus, o universo para. Será que nós não estamos elevando líderes a um nível de mediador semelhante aos sacerdotes da antiga aliança? Como se esses líderes fossem homens tão sagrados que podem experimentar um relacionamento com Deus superior ao seu. Será que a gente não idolatra pessoas? Não os coloca num nível maior? É o pastor da igreja, ele está lá, eu estou aqui. Será que nós não estamos fazendo isso? Eu não estou dizendo que vocês devem desrespeitar a autoridade pastoral. Não façam isso nunca. Amém? Mesmo eu sendo menor que você, mesmo que eu seja mais bonito que você, mas não faça isso nunca. A autoridade é autoridade. Mas dizer que eu tenho uma chave onde eu entro na presença de Deus e Deus me aceita porque eu sou pastor, aceita mais a mim do que a você na presença dele, isso nunca pense isso. Mas tem igrejas que acreditam nisso. Será que não estamos agindo assim também? Entregando nossas ofertas, nossos dízimos, presta atenção nisso, querendo comprar isenção de dores, isenção de problemas. Se eu entregar meus dízimos, o ladrão não vai entrar na minha casa. Se eu fizer isso, Deus na realidade está sendo obrigado a fazer aquilo que é toda a proteção na minha vida, porque eu entreguei meu dízimo e minhas ofertas. Será que nós não estamos querendo comprar a Deus com as nossas ofertas? Alô? Qual é mais importante, filho, filha? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Alô? O altar que sacrifica a oferta, que santifica a oferta, Jesus diz. Então, muitas vezes nós trazemos, Deus, estou trazendo o quilo, mas é para nunca faltar na minha casa. Eu estou trazendo o dízimo aqui. Uma vez, um dos amigos meus pastores pegou o envelopinho de dízimo e colocou em cima de uma pessoa que estava possessa de demônio. O demônio saiu. Aí ele vem dizendo para mim: pastor, o poder do dízimo. O capeta sai mais para confundir o cristão do que com medo de dinheiro. O diabo tem muito mais dinheiro na mão dele através de pessoas corruptas que ele mesmo corrompeu, e alguns ele nem precisou corromper. Tem muito mais dinheiro na mão dele do que na mão dos crentes. É sério. Não é dinheiro que vai fazer o diabo correr, não é dízimo que vai fazer o diabo correr. A Bíblia fala que só uma coisa tira o diabo do corpo das pessoas: o poder do nome de Jesus. Só. Amém? Então não invente: pastor, eu estou fazendo a campanha de Sal Grosso, e ainda tem coragem de fazer que está fazendo campanha em outra igreja. Vem falar para mim:
estou fazendo uma série lá. Série de lá e daqui. Que série é esta? Que campanha é esta? Para com isso. Então são pessoas que não estão utilizando mais os utensílios do templo, não estão trazendo mais os seus cabritos, as suas ovelhas para a igreja, mas usaram outros utensílios. O sal grosso, a vassoura santa, a chave que abre a porta não sei da onde. Quem está me entendendo? É o lencinho abençoado, é a cueca do meu marido que eu tenho que levar lá e ele vai parar de adulterar. É o batom da minha mulher que eu vou levar e colocar no altar para parar de se prostituir, de adulterar. Nós, na realidade, pegamos coisas e transformamos esses utensílios aí, sabe, dentro da nossa cerimônia, da nossa celebração de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Eu não sei por que cadeira. Olha onde nós chegamos. Ah, pastor, mas isso daí é muito... Mas por que arzinho? Porque tudo esse negócio aqui, ó, essa formalidade não tem nada a ver com a sua vida espiritual com Deus. Se você quiser levantar e vir ajoelhar aqui e adorar a Deus, fala para mim, pastor, eu fui numa igreja lá, ó, irmão, o cara era doido, o cara foi lá na frente lá e ajoelhou lá, começou a orar, o outro virou para a parede lá e começou a orar. E se ele quer fazer isso? Quem somos nós? Ah, quebrou a formalidade, pastor. Muito cuidado, muita coisa dentro de um culto evangélico se tornou cerimonial. Canta-se 3, pastor prega, ou vem um tira oferta, a gente vai embora. Se o dirigente não pedir para levantar a mão, a gente não levanta, e se pedir a gente levanta um pouco, a gente vai indo assim. Isso tudo, daí são coisas que nós inventamos dentro da celebração. Eu creio que nós estamos fazendo do mesmo jeito que a antiga aliança fazia. A mesma coisa. E eu não sei de onde saiu isso. Deve ser um espírito da religião, um capeta que habita dentro da religião, que traz isso para nós. Porque pensa bem, nós não somos israelitas, nós não somos judeus. Ou alguém é aqui? Pelo menos a maioria não é. Aí o Senhor Jesus abre a salvação para todos. A gente, amém, glória a Deus, não temos nada com o judaísmo. E entramos agora, nos reunimos, estamos adorando a Deus. Da onde é que veio essas ideias malucas? Que se eu não usar véu, Jesus não me escuta. Da onde veio essas ideias malucas que não pode assistir TV, a mulher não pode usar calça comprida, não pode ter brinco, não pode... Onde veio? São os utensílios do templo, são os cerimoniais, aquela liturgia maluca da antiga aliança, que o capeta vomitou através de Constantino na igreja de Jesus Cristo. Fazer isso é voltar à sombra de novo e deixar a realidade. Praticar essas coisas é se apegar ao imperfeito, aquilo que é transitório, e desprezar o perfeito e definitivo. A igreja, filhos, ela criou raízes fortes em terra contaminada. A igreja de Jesus Cristo se desviou, mas desviou muito dos planos e dos ensinamentos que foram dados através dos apóstolos. É aquela história, 8 ou 80. Quando eu falo 8 ou 80, ou um zelo excessivo, mas contaminado. Se não for igual nós aqui, não tem salvação. Ou 80, né? Que é um desleixo patrocinado pela lei do tudo eu posso. Eu crio o meu jeito de cultuar a Deus. Mesmo bebendo, mesmo fumando, mesmo se drogando, eu crio o meu jeito. Ele me aceita como eu sou e ponto final.
E aí a gente está dentro de uma igreja evangélica. Eu disse semana passada, na Índia tem lá mais de 300 milhões de deuses. Aí você fala, nossa, aquele povo vai tudo para o inferno. Mas nós aqui, todos nós, temos os nossos deuses, temos os nossos artigos, nós temos os nossos utensílios, que nos tira da plenitude, da realidade da presença de Deus. Apenas voltando ao início, apenas voltando ao princípio, às origens da igreja, nos ensinamentos dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, nos ensinamentos dos apóstolos, nós podemos restaurar a vida que a igreja infelizmente perdeu. Esse retorno só é possível quando procuramos conhecer e entender as escrituras sem influência dos norte-americanos, porque tudo que acontece lá, desde roupa, comida, o Brasil imita. Nós imitamos tudo que vem lá do norte, que vem da Europa, imitamos tudo. Veio de lá estar no culto e sentir a presença de Deus e imitar, sei lá o que, imitar o leão, todo mundo, imitar o macaco não tinha, né? Sei lá, imitar não sei quem, tu imitava o jacaré, vem de lá os dentes de ouro, vem de lá a restauração, vem de lá o brilho, vem tudo de lá. O Brasil é o que é hoje, porque não tem identidade. Agora parece que eu me tornei político. Não tem identidade. A Casa Favorita, ela recebeu durante quase 15 anos influência de fora, de batalha espiritual, de igreja em células, métodos. Nós recebemos tudo de fora e perdemos a nossa identidade. E a nossa identidade era a Bíblia, era os ensinos dos apóstolos, e a gente não arredava o pé daquilo, até que fomos influenciados. Quando a gente parar com isso, deixar de receber influências de fora, e todos nós como igreja mergulharmos nas escrituras e entender o verdadeiro plano de Deus para as nossas vidas, nós vamos perceber uma coisa: saímos fora da religião. Saímos fora desse cerimonial maluco, doido, que criaram para nós. Estamos um nível acima da religião e todos os seus cerimoniais. Quem me entende? Por isso que Colossenses, eu encerro, 3:23 diz: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Faça, lá no teu emprego, lá nas altas estradas que você vai, sabe, lá nas suas viagens, sirva a Deus, adore ao Senhor. Não estou dizendo que você tem que ser, eu vi muita gente assim. Eu fui na praia de Maceió, coisa linda, calor de 40, o cara entra na praia com calça comprida, camisa até aqui, porque é crente. Isso é um absurdo, não estou dizendo isso. Estão me entendendo ou não? Você pode viver, mas onde você for, por onde você passar, faça as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor, o seu Deus, em nome de Jesus. Posso finalizar? Fiquem de pé. Se o Senhor fez uma aliança aquele dia, reunido ali com seus discípulos, um dia de ceia, Ele fez uma aliança. Ele diz: essa aliança é o meu sangue que será derramado por vocês. É a promessa que o Pai vai perdoar todos os vossos pecados. Vocês viverão acima da religião. Se o Senhor fez uma aliança com a gente, a minha pergunta é: por que não aproveitarmos a celebração da ceia hoje, mais que comer mais um miolinho de pão de forma e tomar um suquinho de uva? Mais do que isso, por que não aproveitarmos a celebração da ceia
e fazermos uma aliança com Deus Todo-Poderoso? Por que não declarar para Ele assim: Deus, eu quero renovar os pactos, os votos que eu fiz quando te recebi como meu Senhor e Salvador. Me tiraram de largo das suas verdades, porque quando vivemos em aliança, nós entramos em uma dimensão superior de relacionamento que não atende a interesses, é por amor e não por obrigação. Deus amou, Jesus Cristo nos amou, o próprio Cristo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por que nós não entrarmos neste caminho da nova aliança, do novo pacto, filhos? Por quê? Porque querer continuar nessa vida de religioso, a gente pode mudar como igreja. Eu digo como igreja porque é importante todos nós mudarmos juntos, e ninguém ficar para trás dizendo: não aceitei não, aí fica para trás, aí vai querer fazer cabeça de outro e de outro e de outro. Vamos todos numa postura só dizer: pastor, é isso mesmo, nós estamos cheios de manias, de crentices, sabe, cheio de mania que criaram, e eu quero mudar, nós queremos mudar, queremos sair do sistema religioso e adorar ao único e verdadeiro Deus. É por isso que o Senhor Deus disse através de Jesus: meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nova aliança, ela envolve uma mudança total de coração, para que o povo de Deus seja naturalmente agradável a Ele. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Eu proponho à igreja Casa Favorita a voltarmos à essência. Eu proponho à igreja Casa Favorita a sair dos rituais da religião, ser cristão aqui e lá fora da forma mais natural, a ponto de agradar o coração de Deus. Se você aceita essa proposta com a mão no teu coração, fale com Deus, peça perdão para Ele por causa dos seus achismos, por causa dos seus conceitos. Peça perdão e vamos marchar juntos. Vamos marchar juntos, um nível acima da religião. O Senhor tem algo para revelar para nós, mas temos que tomar essa atitude. Deus quer nos levar a algo de mais excelência, mas precisamos como igreja tomar uma atitude. Eu convido a você agora a orar ao Senhor. Faça isso de coração.